Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Segundo mecatrônica, segundo automação, tudo em ordem aí com vocês? Vamos a mais uma aula então. Na aula passada, em eletrônica analógica, nós falamos do filtro passa alta. Hoje vamos falar do filtro passa baixa. Ora, já que nós temos um filtro para deixar passar só as frequências altas, nós precisamos também de um para deixar passar só as frequências baixas, né? E aí, para ficar mais prático esse nosso estudo dos filtros, vamos voltar a falar sobre a caixa de som. Olha, agora nós vamos ter o nosso alto-falante, o mid-range, que é para deixar passar as frequências médias. E nós temos o woofer é para as frequências baixas, né? Para reproduzir as frequências baixas. Isso aqui é para reproduzir as frequências médias. Na aula passada, nós falamos sobre o tweeter, né? E o filtro passa alta, que é para deixar passar as frequências altas, e o tweeter reproduzir essas frequências então. Nesse desenho de hoje aqui, eu não coloquei o tweeter, por economia de espaço, mas na próxima aula a gente vai juntar os três, tá bom? Para fazer uma análise mais detalhada. Porque hoje, olha só, o nosso objetivo é falar então do filtro passa baixa. Passa o quê? Baixa, para quem não sabe, passa as frequências baixas, certo? E aí então o woofer é um alto-falante que é produzido com essa intenção, né, de reproduzir as frequências baixas. Para isso, olha o que nós vamos usar como filtro. Vamos usar um indutor. Né? O indutor é um dos componentes cuja fabricação é mais simples possível, né? Porque o indutor, ou uma bobina, né, lá do transformador, por exemplo, que vocês já estudaram, e que é um fio enrolado, né, em torno de um núcleo. O núcleo pode ser até um núcleo de ar, né? Ou então um bastão de ferrite, por exemplo, né? Então é o núcleo da bobina, certo? Então a construção dele é muito simples, é um fio enrolado. Só que o entendimento, a aplicação, os cálculos são dos mais trabalhosos, né? Porque como indutor, como a bobina trabalha baseada no campo magnético, então você sabe, né? Que quando trabalha com campo magnético fica muito abstrato, certo? E aí fica mais difícil de fazer a análise, né? Fazer o projeto. Quando eu fiz o curso técnico em eletrônica, muitos anos atrás, muitos mesmo, a gente montava um rádio FM. Né? Então a gente comprava os componentes todos, transistor, resistor, capacitor, tal, para montar um rádio FM. E aí, a bobina da antena, nós tínhamos que enrolar. Então a gente comprava um bastão de ferrite, enrolava lá, tal. Então tem o número de voltas, o diâmetro certinho do núcleo e tal, né? E aí a gente fazia a bobina. E o que acontecia? Como a bobina artesanal, quando você faz ela, né, assim, tal, não fica com a mesma qualidade de uma bobina enrolada lá numa uma indústria lá, que tem uma máquina lá para enrolar, né? Então aí fica com uma qualidade muito melhor. Então a gente montava o rádio, quando você ligava lá, ele pegava às vezes só metade das estações, né? As outras metades não pegava por causa da construção da bobina, né? E às vezes tinha aluno que montava lá, pegava só duas estações de FM, né? As duas lá da ponta do fim ou as duas do começo da faixa de FM, certo? Porque então é muito difícil de trabalhar, né? Porque você está enrolando um fio lá e vai trabalhar com campo magnético, e o campo magnético você não vê, né? E então fica muito difícil de fazer esse trabalho. E então a bobina que nós vamos colocar aqui, ou o indutor, é representado pela letra L, né? Aí para os menos avisados pode falar assim, poxa, é indutor, por que não representa pela letra I, né? I de indutor. Ah, mas você sabe, né, ô Matheus, que o I a gente usa para a intensidade da corrente, certo? Então não poderia usar o I aqui de novo. Aí escolheram a letra L, tá bom? Então assim como o capacitor é a letra C, lá do filtro passa alta, aqui o indutor, né, representado pela letra L, tá bom? Depois temos que calcular o valor do indutor para a frequência que você vai querer deixar passar para o nosso woofer. Tá? Bom, se o capacitor tem a reatância capacitiva, o indutor tem a reatância indutiva. Aí a reatância indutiva, o XL, é representado por essa fórmula aqui, 2πfL. Tá? Então L é o valor do indutor, a unidade é Henry, tá? Em ohms, né? A medida, claro, como então na aula passada, né?
E para quem não viu a aula passada também, eu tenho dúvida, por que reatância indutiva não tem o R aqui também? Por que não é o R? Olha, porque R é para resistência, certo? E se aqui é em ohms, falamos isso na aula passada, mas vamos repetindo para ir fixando aí na sua mente. E se é em ohms, por que não chama de resistência? Né? Se é ohms. Olha, porque a resistência não depende da frequência, certo? E a reatância indutiva, a reatância capacitiva depende. Então, se você tem um resistor de 150 ohms e você coloca lá num circuito que tem uma frequência variável, certo? A frequência pode ser 1 kHz, 100 Hz, 10 kHz, a resistência dele continua sempre 150 ohms, não varia com a frequência. Já a reatância indutiva, a reatância capacitiva depende da frequência, certo? Tem o F aqui na fórmula, né, de frequência. E aí, nós vamos usar o indutor hoje, porque, observe, o indutor, a reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência. Se a frequência aumentar, a reatância indutiva aumenta. Se a frequência diminuir, a reatância indutiva diminui também, porque é um produtor aqui, certo? Agora, lá da aula passada, da reatância capacitiva, a fórmula era 1 sobre, né? 1 sobre 2πfc. Então, lá era inversamente proporcional. Aqui não, aqui é diretamente proporcional. O ano passado teve uma aluna que falou assim para mim: professor, eu não gosto quando aparece o x na fórmula. Parece que fica tudo sempre mais difícil. E quando aparece o x e o π na mesma fórmula, ela fala assim para mim, aí que complica mesmo o negócio. Aí que fica muito mais difícil, né? Não, mas não fica não. A gente vai fazer os cálculos daqui a pouco, você vai ver, tá? Por falar em π, vocês assistiram o filme As Aventuras de Pi? Já assistiu? Assistiu, Rodrigo? Né? Porque lá no filme tem uma hora lá que é interessante, quando o Pi é pequenininho ainda, que ele vai lá no quadro, lá na escola dele, e escreve o Pi, né? 3,14, 15, estava escrevendo com 100 casas decimais, né? Depois ele passa de 100 casas decimais, vai lá na lousa e vai escrevendo. É uma cena bem legal do filme. Bom, aí quem não viu o filme das Aventuras de Pi, assiste. E depois na aula, quem já assistiu, comenta comigo. Já falar sobre o Pi, certo? E a gente faz uns comentários lá. Se você não assistiu ainda dá tempo, hein? Até a hora da aula. Não, até a hora da aula não, porque você vai assistir no mesmo dia, o filme tem umas 3 horas, né? Então não dá não. Depois você assiste e comenta comigo. Bom, aí, voltando à nossa aula aqui então, olha, aqui tem a bobina. A bobina em série com o nosso woofer, né? E se ela está em série aqui, bom, a reatância indutiva deve ser menor para frequências baixas para deixar passar as frequências baixas. E a reatância indutiva deve ser muito grande para as frequências altas, para não deixar as frequências altas virem para cá, depois elas vão lá para o Twitter e as médias vão aqui para o mid-range, certo? Bom, então, veja, frequências baixas, reatância indutiva baixa. Frequências altas, reatância indutiva alta, certo? Agora, a questão é, qual o valor do indutor que a gente coloca aqui, né? Que você vai lá na loja comprar, porque para fazer o indutor, como eu disse, é muito trabalhoso e não fica muito bom fazer de forma artesanal, certo? Quando a gente faz para aprender, é até interessante, né? Porque como eu disse para você, lá na época que a gente fez o curso técnico em eletrônica, que a gente fazia o nosso rádio FM lá, quando a gente comprava todas as peças e ia fazer o rádio, saía mais caro do que comprar um rádio, né? Naquela época. Sabe aqueles rádios que era muito comum antigamente? O pessoal colocava 4 pilhas, né? Então, o rádio daquele lá, né? O rádio portátil. E aí, quando a gente comprava todas as peças, se você somasse, dava mais do que o valor de um rádio, né? Vamos supor hoje, se o rádio fosse R$ 40, o rádio daquele, comprando todas as peças lá, você gastava uns 80, fora o trabalho de montar, né? Mas o interessante era aprender, né? Claro, quando a gente está nessa fase, você vai montar para aprender. Tudo bem? Porque se fosse por economia naquela época, a gente comprava o rádio lá, saía mais barato, mais preciso, né, de melhor qualidade e tal. Né? Mas o interessante era fazer. Tudo bem? Então, se você quiser fazer uma bobina algum dia para aprender, é interessante. Né? Mas se for usar uma aplicação de maior qualidade, tem que comprar o indutor. E a nossa questão é, qual o valor do indutor? Né? De quantos henries vai ser o indutor que nós vamos comprar? Vamos fazer um cálculo aqui para você ver isso. Só um instantinho. Olha,
Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó, que a frequência de corte, né, que a gente quer que passe pelo indutor aqui, tá? São frequências abaixo de 1000 Hz, tá bom? Então as baixas vão para cá, essas frequências baixas a gente vai considerar abaixo de 1000 Hz vai para cá, certo? E aí a impedância do alto-falante é 8 ohms, certo? E aí, olha só, a fórmula é XL igual a 2πfL. A gente quer calcular o indutor. É o L que nós queremos calcular, certo? Porque quando você vai comprar, você tem que pedir lá na loja de quanto que é o seu indutor. Então, o 2π e o F estão multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Vai ficar XL dividido por 2πf. E aí, você acha que a minha aluna lá, a Viviane, tinha razão quando ela falava que a fórmula fica muito complicada quando tem X e o π? Não, olha só. O XL, né, a reatância indutiva, a gente usa o mesmo valor da impedância do alto-falante, que é 8 ohms. Né? Aqui vem os 8 ohms então. E aqui embaixo, 2π, vamos deixar assim mesmo, porque quando você digita lá na calculadora já tem uma tecla que é o π, você aperta lá, certo? Vezes 1000, que é a frequência. Beleza. Aí fazendo a conta aí então, né? Fazendo a conta vai dar 0,00127. Tá? Bom, a unidade é Henry, como nós falamos agora há pouco. A unidade é Henry. Quando você vai comprar um indutor lá na loja, você tem que pedir em mili-Henry ou micro-Henry. O capacitor eletrolítico que nós falamos na aula passada é sempre microfarads, né? Então, você calculou o capacitor, passa para microfarads. A bobina, o valor do indutor, então, se deu em mili ou micro. Né? E o nosso aqui, olha só, a vírgula está aqui. Se eu andar a vírgula 3 casas, dá mili. Se eu andar 6, é micro. Vamos ver, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, ó, daqui, ó, 1,27, certo? Então, o valor da bobina que você vai ter que comprar é de 1,27 mili, o M minúsculo, henries, tá bom? Representa assim, certo? Então tá aí. Esse é o valor do indutor que você tem que comprar, então, para colocar aí. Tá joia? Então é isso. Calculamos o nosso indutor para deixar passar as frequências baixas, as frequências menores que 1000 Hz para cá. As médias vão para o miliamp, as altas vão para o Twitter, né? Na aula que a gente vai ver então essa parte completa, porque a gente vai ter que selecionar as frequências médias aqui também para isso. Não selecionamos ainda, vamos aprender a selecionar na aula que vem. Beleza? Então, tá aí o nosso exemplo de filtro passa baixa. Quando você ouvir falar daqui para frente em passa alta, passa baixa, você vai saber do que estão falando com você, certo? É esse tipo de funcionamento, esse tipo de aplicação, esse tipo de cálculo, tá bom? Eu vou passar, só para você praticar fazer a conta, eu vou passar um exercício e na nossa reunião mais tarde, no nosso encontro, a gente confere o resultado, beleza? E tira suas dúvidas também. Assistiu o vídeo, pintou alguma dúvida, escreve aí no caderno para me perguntar lá no encontro ao vivo, hein? Senão pode ser que quando chegar lá você já esqueceu. Beleza? Tudo bem? Bom, eletrônica analógica é isso por enquanto. A gente se vê na próxima aula.